Penso que nós podemos hoje fazer uma breve reflexão sobre nós como comunidade, como paróquia Sagrada Família, que completa 55 anos. Alguns de nós aqui estão desde o início. Aliás, quando nós falamos de 55 anos da paróquia, nós não estamos falando do prédio. O prédio, o templo, ainda não tem essa idade. Acho que tem aí uns 53, 52 mais ou menos, né? Agora a paróquia, para quem já estava naquela época, né? Seu Aleixo, Dona Ana e outros por aí, a paróquia já vem antes, porque já começou lá em cima e depois mudou-se para cá e deu continuidade a essa história, né? Então alguns de vocês, entre nós, estão aí do início, outros também já estão há bastante tempo, alguns estão começando na paróquia, né? Aliás, alguns estão nascendo agora na paróquia, né? Começando literalmente falando, né? E quem somos nós que participamos da paróquia Sagrada Família? Se a gente pudesse fazer uma breve definição, né? Quem nós somos? Nós somos uma comunidade de fé, e uma comunidade de fé dos seguidores de Jesus. É isso que nós somos. Uma comunidade. Nós estamos aqui, nos encontramos aqui aos domingos. Alguns ainda vêm mais do que o domingo. Nos encontramos também aqui durante a semana, com alguns que vêm durante a semana. Nós somos uma comunidade. Uma comunidade que está inserida numa comunidade maior, que é a Arquidiocese de Curitiba, uma porção do povo de Deus aqui, que por sua vez está inserida em algo maior ainda, que é a grande Igreja Católica Apostólica, que se espalha por esse mundo inteiro, como nosso Senhor assim quis. Então esses somos nós, essa comunidade. Não é uma comunidade qualquer. Nós não somos aqui um clube social, nós não somos uma ONG, nós não somos um partido político, nós não somos, sei lá, qualquer outro tipo de associação pública que possa existir. Não. O que nos caracteriza é sermos uma comunidade de fé. E nisso, já nos voltamos à palavra de Deus hoje, a segunda leitura. São Tiago está nos falando de fé. Então, já que nós somos uma comunidade de fé, o que ele nos ensina? São Tiago está nos dizendo que a fé, a sabedoria e a fé vem do alto, Deus que nos dá. Nós acabamos de rezar ao Espírito Santo pedindo que Ele nos dê fé, nos dê sabedoria. Então Deus nos dá isso. Porém, diz a palavra de Deus para nós que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? Adianta isso? Alguém dizer que tem fé quando não põe em prática? É a pergunta de São Tiago. E ele vai responder no final. Se alguém poderia dizer: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então São Tiago está dizendo para nós que, ok, nós temos fé, que bênção. Como que essa fé se concretiza em prática? A gente vem na igreja rezar, como eu disse, aos domingos, alguns ainda vêm mais durante a semana. Ótimo, isso já é uma grande graça. E realmente o cristão, o católico, precisa vir à igreja. Não basta para o católico a missa de televisão, né? A missa de televisão para os doentes serve muito bem. Para quem não está de cama, não tem nenhum problema sério, temos que vir à igreja. Aqui nós temos encontro com a palavra, aqui nós temos encontro com o Senhor na Eucaristia, aqui nós rezamos juntos como essa comunidade que nós somos. Então realmente, praticar a fé vindo à igreja é um sinal dessa prática da fé em obras. Mas ainda não basta. Quando ele diz para nós que a fé tem que ser colocada em obras, em prática, é mais ainda do que isso. Além de vir à igreja, além de rezarmos, que é muito bom,
Ele está dizendo que nossa fé, que é alimentada aqui, então uma grande graça que o Senhor nos dá esse espaço, nos dá essa paróquia, aqui nós alimentamos a nossa fé, que deve ser praticada no nosso dia a dia. Durante a semana, ela tem que ser praticada lá dentro de casa, com a minha família, lá no meu trabalho, qualquer outro lugar. Ali a minha fé tem que ser colocada em prática. Fé que São Tiago está conjugando com amor. Ele dá um exemplo anterior falando de caridade. Chega alguém que precisa, está necessitado, não adianta palavras, tem que ajudar, à medida da possibilidade de cada um. Então nós somos uma comunidade de fé, de homens e mulheres de fé, que devem praticar essa fé no concreto. Conjugar a fé com a caridade também, a virtude da caridade, também é uma grande graça. Então é essa comunidade que nós somos, comunidade de fé. Mas vamos colocar algo mais aí, porque fé, palavra por si só, ainda não diz tudo. A fé, claro que quando ela vem de Deus, ela é a fé pura, vinda de Deus. Mas muitas vezes o ser humano ele age por uma certa fé, uma certa crença, que ainda não é exatamente o que o Senhor está nos dizendo com a palavra, que é a fé. Por isso nós temos que acrescentar que nós somos uma comunidade de fé dos seguidores de Jesus. Isso é um ponto muito importante. Por que nós vimos aqui? Porque nós seguimos uma pessoa. A gente não vem aqui por causa dos padres, a gente não vem por causa do amigo que vem na igreja, a gente não vem aqui por causa qualquer outra coisa. A gente não vem à igreja por causa de uma ideologia, por causa de alguma outra ideia. A gente vem por uma pessoa. Isso é fundamental na nossa fé. É uma pessoa que é nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele. Nós somos uma comunidade de fé dos seguidores de Jesus. Nós seguimos uma pessoa. Ele nos fala, Ele nos ensina. Ao longo do ano a gente vai sempre ouvindo uma palavra dele, sempre Ele está nos ensinando alguma coisa. Às vezes Ele nos dá uns puxões de orelha. Hoje Ele está dando um puxão de orelha aqui em Pedro. Às vezes Ele nos dá sempre Ele nos dá uns incentivos na vida. Mas é Ele. É Ele. É Ele que está na palavra, é Ele que está na Eucaristia. É uma pessoa, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a comunidade de fé no seguimento de Cristo. Seguimento, essa palavra também é muito importante. Seguimos a Ele. Nosso Senhor, na Bíblia, diversas vezes, quando Ele se encontra com as pessoas, Jesus diz a elas: segue-me, vem e segue-me. Isso é característico de Jesus. Ele quer as pessoas seguindo. Eu já falei algumas vezes aqui daquela série The Chosen, o Escolhido. É bem interessante. Em várias tomadas, várias situações lá, aparece Jesus caminhando e os discípulos vindo atrás, caminhando com Ele. Em vários episódios aparece isso. E realmente é bem isso mesmo. É bem isso. Jesus está sempre caminhando, indo para a missão, e os discípulos estão indo atrás. E Ele quer isso. Ele quer os discípulos seguindo. E Ele quer isso para mim e para você. Nós somos uma comunidade de fé em Jesus. O único caminho, a única verdade, a única vida verdadeira. Ele diz que ninguém vai para o Pai, ninguém se salva se não for por meio dele. Só nosso Senhor salva. Só Ele é o caminho de salvação. São palavras claras dele. E hoje, então vamos para o Evangelho. Jesus está falando desse segmento. Está falando dos discípulos que Ele estava indo para Jerusalém. E Ele está dizendo para os discípulos que não vai ser fácil lá em Jerusalém. Ele já está profetizando que Ele seria preso lá em Jerusalém e seria até morto. E claro que nesse momento Pedro, os discípulos já tremeram ali, e Pedro, que era sempre um pouco mais, vamos dizer assim, exaltado, era o primeiro a se apresentar, tinha esse espírito de liderança,
Pedro já vai dizer: opa, não, Senhor, não vamos por esse caminho não, então vamos tomar outro caminho. Esse caminho que o Senhor está dizendo aí é perigoso, vamos por outro meio. Ali Jesus precisa dar uma reprimenda em Pedro, né? Foi duro, né? Afasta-te de mim, Satanás. Pedro estava agindo como Satanás. Talvez Pedro estava sob a influência do demônio. Ali o demônio podia estar usando Pedro para tentar Jesus. Não toma esse caminho não, Senhor, toma outro caminho. Afasta-te de mim, Satanás. O caminho é esse, Pedro. Não tenta me tirar dele, porque o caminho é esse. O caminho da cruz, das lutas, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Nós sabemos que o caminho por Jesus não é um caminho sempre um mar de rosas. Claro que ser cristão, ser católico, é uma bênção enorme, maravilha. Quantas graças o Senhor nos dá, é uma maravilha, uma grande bênção, mas com as cruzes. Temos aí as nossas lutas, nossas dificuldades, elas estão presentes em tudo na nossa vida. Não é porque a gente vem para a igreja que Deus vai falar: aquele lá ele vai para a igreja, esse aqui, nenhum problema na vida dele. A gente sabe que não é assim, né? Deus fala: ele vai para a igreja, mas vai ter sim suas cruzes e dificuldades, como todos têm. A diferença é que o Senhor está caminhando conosco. De novo, quem que nós somos? Nós somos uma comunidade de fé dos seguidores do Senhor, de Jesus. A diferença é que Ele está caminhando conosco. Uma pessoa me mandou uma mensagem esses dias, uma pessoa jovem, falou: Pablo, tem uma amiga minha, eles têm um problema difícil lá na família, na situação da família deles, e ela vem buscar conselho comigo, e ela vem me perguntar, e ela disse que ela tem rezado, mas o problema ainda não se resolveu, a situação está lá, deu uma melhorada, mas está difícil, voltou. O que eu falo para ela, Pablo? Ela falou que já falou bastante coisa. O que eu falo para ela? Disse para ela: fala para ela, que é uma sua amiga, que ela continue rezando e entregando, que ainda que o problema não seja de todo tirado, Jesus vai estar caminhando com ela. Esse é o ponto. Tem horas que Deus tira os nossos problemas, realmente. Tem hora que a gente reza, a gente entrega, e Deus põe a mão e muda as coisas ali. A gente vê claramente que mudou. Tem horas que não. Tem horas que a gente reza, a gente entrega, e certas coisas não mudaram ainda, pelo menos não mudaram. O que nós devemos entender disso? Deus, que sabe de todas as coisas, nós não sabemos, Ele está dizendo: eu caminho contigo nessa dificuldade, nessa luta. Então nós, meus irmãos, que temos a graça de participar dessa comunidade, Sagrada Família, como eu disse, alguns já vêm há muitos anos na caminhada aqui, outros já também há muito tempo, e outros estão chegando. Nós somos um povo da fé. Estamos aqui por fé. Estamos aqui por fé, caminhando com o Senhor. Enquanto estivermos caminhando com Ele, enquanto mantermos a nossa fé nele, não nas estruturas, não nas pessoas. Às vezes nós podemos nos decepcionar com uma coisa, com outra, com alguém. Isso é normal, nenhum de nós aqui é perfeito, então você pode decepcionar com um, com o outro, vai decepcionar com um padre, com o outro, é normal. Agora, com Ele, com Jesus, nós não nos decepcionamos. E é isso que nós temos que ter muito claro. Quem sou eu? Eu sou um católico, eu sou um chamado pelo Senhor, eu sou uma pessoa de fé, com outras pessoas de fé, caminhando no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem cruzes, mas Ele está à frente, e Ele está nos conduzindo, e com Ele nós temos certeza que estamos no caminho certo.